Abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos é o segundo evangelho, lá no Novo Testamento. É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e aí por diante. O resto esqueci agora. Se alguém quiser falar, pode continuar. Deu certo hoje, né, irmão? O único paulista, hein? O único, o resto... Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Todo mundo já achou? Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim o texto bíblico: Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Eu vou tornar a repetir. É Jesus dizendo isso. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Irmãos, a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual, muitas das vezes, é como uma roda gigante. Um dia, nós estamos lá em cima no auge, forte. Nós sentimos tão poderoso que pode vir o que quiser contra nós. Nós estamos prontos para vencer. Não importa. Se a pessoa disser para você assim, ó, eu vi o seu nome lá na encruzilhada, deixa lá. Não vai acontecer nada comigo. Estão fazendo um mal para você, estão planejando um mal contra você, mas você está tão bem, e você diz assim, deixa para lá, não vai acontecer nada comigo, Deus é comigo, eu estou forte, eu estou bem. Então tudo isso aí, ó, não vai servir nem para fazer cosquinha em mim. Por quê? Porque há momentos que nós estamos no auge espiritual, nós estamos no auge emocional. Quando eu falo disso, eu sempre me lembro do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que pedia fogo do céu e fogo do céu caía. O profeta Elias um dia ele disse assim, pelas minhas palavras, presta atenção, ele nem disse que era pela palavra de Deus, ele falou pelas minhas palavras não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Esse foi o profeta Elias. Que homem poderoso. Quando eu olho para a vida de Elias, eu começo a imaginar se Elias fosse pastor hoje. Que tamanho de igreja seria a igreja do profeta Elias? Talvez um Maracanã, por tanta gente que ia querer ver um profeta que pede fogo do céu e fogo do céu cai. Um homem que diz não vai chover e não chove. Um homem que diz para uma viúva pobre, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. E não falta. É um homem poderoso. Mas esse mesmo profeta Elias, com todo esse poder, com toda essa autoridade, foi um dia ele chegou e ele pediu a morte para Deus. E ele falou assim, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Porque isso mostra para nós, o profeta Elias é o exemplo, que mostra para nós que a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual às vezes está lá em cima. Mas às vezes nós estamos lá embaixo, não estamos tão bem assim. Quando nós estamos com a nossa vida poderosa, tanto emocional como espiritual, a nossa cruz pode ter o peso que tiver. Para nós parece que é uma pena,
A gente coloca a nossa cruz nas costas e a gente consegue seguir Jesus correndo. Com tanta velocidade, a gente está tão forte, a gente está tão bem, que a gente carrega a nossa cruz, não importa qual seja o tamanho dela. A gente consegue seguir Jesus correndo. Mas há momentos na vida que a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual não está tão bem assim. Então a gente não consegue seguir Jesus correndo, mas então a gente consegue seguir Jesus andando. Então a gente carrega a nossa cruz mesmo com dificuldades, mesmo chorando, mas a gente caminha diante de Jesus. A gente carrega a nossa cruz nas costas e a gente vai caminhando. Não temos mais força para correr, mas nós temos força para andar. Então nós vamos caminhando com a nossa cruz. Mas há momentos na nossa vida que nós estamos tão mal, espiritualmente dizendo e emocionalmente, que nós não conseguimos nem correr e nem andar. Então a gente coloca a nossa cruz nas costas e a gente se rasteja na presença de Jesus. A gente só consegue seguir Jesus rastejando, parecendo uma cobra no chão. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa se você está seguindo Jesus correndo, não importa se você está seguindo Jesus caminhando, não importa se você está seguindo Jesus rastejando, o importante é você seguir Jesus e não parar de seguir Ele. O importante é você continuar seguindo a Jesus. Pastor, eu não estou tão bem espiritualmente, eu estou fraco. Hoje é a noite que você pode fortalecer. Você estando forte ou fraco, bem ou mal, não importa. O importante é você continuar seguindo a Jesus e não parar. E não parar. Quantas pessoas que parou? Pessoas que por causa do peso da cruz, por causa da luta, da dificuldade, por tantas coisas, quantas pessoas parou? Quantas pessoas que não têm mais força para caminhar, não têm mais força para seguir Jesus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de templo, eu estou falando de Cristo. Quantas pessoas parou de caminhar com Jesus? Por causa do peso da cruz, por causa das dificuldades, por causa da luta. Quantas pessoas? Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se nós queremos estar com Deus, o caminho é o Filho dele, Jesus. Nós temos que estar neste caminho, não importa o que acontecer, não importa o tamanho da nossa cruz. Toda vez que eu e você pensar em desistir, pensar em parar de seguir a Jesus, vamos olhar para a cruz do Calvário, vamos olhar lá para a cruz, porque um dia Ele também pegou a cruz dele e carregou. Um dia Jesus carregou a cruz dele. Agora imagina se Jesus tivesse desistido no meio do caminho. Imagine se Jesus dissesse assim: eu vou parar, eu não vou mais carregar a cruz, eu não vou mais ser crucificado, eu não vou mais morrer, eu não quero mais a cruz para mim, chega, para mim basta. O que seria da humanidade? O que seria de mim e de você? Mas se nós estamos hoje aqui nesta igreja no Industrial, se nós estamos hoje aqui louvando e glorificando ao nome de Jesus, é porque Jesus foi até o final, é porque Ele não parou no meio do caminho, Ele não desistiu no meio da trajetória dele, Ele pegou e Ele foi até o final, Ele carregou a cruz dele, Ele foi crucificado, colocaram Ele na cruz. Mas hoje tem um detalhe: nós podemos ver que a cruz está vazia, porque Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e hoje Ele está presente em nosso meio. Mas uma coisa Cristo teve: perseverança. Ele perseverou até o fim. É isso que nós temos que ter em nossa vida: perseverança, perseverar até o fim.
Porque a salvação não é para aqueles que desistiram, não é para aqueles que pararam, não é para aqueles que pararam no meio da trajetória. A salvação é para aqueles que foram até o final. A salvação é para aqueles que não parar. Não importa o tamanho da cruz, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que nós estamos passando aqui na terra, o importante é perseverar até o fim. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus não está falando aquele que parar no meio do caminho, aquele que voltar para trás, aquele que ficar parado igual um poste será salvo, não. Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Mateus 24, 12 e 13, olha o que Jesus disse novamente, Mateus 24, 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não tem como ser salvo se não tiver perseverança. Nós temos que perseverar, irmãos. Pastor, a minha cruz está pesada. Pastor, a minha luta é grande. Eu estou passando muita luta. Você não sabe o tamanho da cruz que eu estou carregando. Está muito pesada para mim. Eu sei que pode estar mesmo. Você não está reclamando à toa. Mas uma coisa eu tenho a certeza, por mais pesada que esteja a tua cruz, nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar todos os dias da nossa vida. Você acha que foi fácil para Pedro seguir Jesus até o final? Esses dias eu estava participando de uma palestra no meu serviço. Eu só não puxei o assunto com a palestrante, senão ela ia demorar muito para acabar e ninguém aguentava mais ver ela falar. Ela falou para mim assim, perguntou na primeira palestra que ela deu para nós, quem que é a pessoa que você admira? Uns falaram Neymar, outros falaram fulano de tal, outros falaram o meu pastor. Ela perguntou para mim, quem que você admira? Eu falei, tem dois personagens que eu admiro, pode ser da Bíblia? Ela falou, pode. Eu falei, o primeiro é Jó, e o segundo é Pedro. Daí em uma das palestras dela, ela falou para mim assim, perto de todo mundo, para Pedro foi fácil seguir Jesus. Quando ela falou aquilo, meu sangue subiu, meu sangue desceu, quando ela falou que foi fácil para Pedro. Um homem que foi crucificado de cabeça para baixo, foi fácil. Um homem que foi preso, foi fácil. Um homem que passou tantas coisas, foi fácil. É só para quem não sabe nada de Bíblia, que vem falar um absurdo desse. Não foi fácil para Pedro seguir Jesus, mas Pedro perseverou até o fim. Pedro perseverou até o fim. Você acha que foi fácil para Paulo? Um homem que levou chicotada, um homem que foi preso, um homem que teve a sua cabeça arrancada do corpo, mas foi um homem que perseverou até o fim. Você acha que foi fácil para João Batista, que teve a sua cabeça arrancada? Eu li um livro sobre João Batista que diz que depois que arrancaram a cabeça dele, pegaram a língua dele e pregaram numa madeira. Não foi fácil para nenhum deles. Não foi fácil para os cristãos que eram jogados na arena para lutar com os leões, que é para ser mortos pelos leões. Não foi fácil para eles. Não foi fácil. Não foi fácil para nenhum deles. Mas toda vez que talvez o desejo de parar, talvez pode ser que surgiu no coração de algum deles. Acredito que não. Mas se alguma vez surgiu,
eu tenho a certeza que eles dobraram o joelho deles, pediram misericórdia a Deus, pediram ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo fortaleceu eles, ajudou eles e disse: vai, que vai valer a pena ir até o final. E eles foram até o final. E hoje esses homens estão lá na glória com Deus, estão salvos. Por mais difícil que esteja para você, não olhe só para esse momento, olhe para o futuro na eternidade. Aqui está difícil, a cruz está pesada, é tanta luta, é tanta guerra, é tanta batalha, está tudo complicado. Mas pense na eternidade, que quando você perseverar até o fim, que você chegar lá no céu, na eternidade, lá não vai ter luta, lá não vai ter cruz pesada, lá não vai ter problema, lá você vai estar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e você vai passar a sua eternidade inteira com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você veio aqui nesta noite pensando em parar, pensando em desistir, dizendo assim: eu não aguento mais, hoje é a noite de você buscar o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te ajudar, peça para o Espírito Santo te dar força, peça para Ele ajudar você a carregar a sua cruz, e vá até o final. Não pare. Mas está doendo, pastor? Não pare. Está difícil? Não pare. Está pesada? Não pare. Está complicado? Não pare. Não pare, porque um dia vai valer a pena tudo o que nós passamos aqui na terra, e a gente não parou. Um dia vai ter uma recompensa para mim e para você. Um dia nós vamos ser recompensados. Mas para isso, vá até o final. Vai até o final. Vai até o final. O versículo de Marcos, vamos continuar, 36, diz assim: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Versículo 37, o que daria o homem em troca da sua alma? Irmãos, quantas pessoas que correm incansavelmente atrás de bens materiais. Isso está errado? Não. Eu estou numa pegada no meu serviço, estou trabalhando todo dia, das 6 às 6, 12 horas por dia, de sábado até meio-dia. Esses dias eu fui no médico fazer exame, todo ano eu falei para ele: doutor, dá uma vitamina para me aguentar a pegada aí que está difícil. Daí ele passou uma vitamina caro, 70 conto custou, para fortalecer. Mas todo dia, das 6 às 6, de segunda a sexta, 12 horas por dia. Está errado eu fazer isso? Não. Está errado você comprar um carrão para você andar? Não. Está errado você lutar para ficar rico? Também não. Está errado você querer ter uma casa boa? Não. Nada disso está errado. Mas o que acontece com muitas pessoas, que de domingo a domingo, a vida deles é só pensando em dinheiro, é só pensando em bens materiais, é só pensando naquilo que a terra dá, mas eles esquecem do mais importante, que é a salvação eterna. Muitas pessoas morrem trabalhando para ficar rico, e trabalham, e lutam, e conquistam, e ficam ricos, se tornam grandes empresários. Não está errado eles se tornarem ricos, que bênção. Tem um padre aqui de Piracicaba das antigas, eu acho que é um dos mais antigos que tem aqui, que ele sempre dizia na missa dele, que Deus fez o rico
para cuidar do pobre. Não é errado a pessoa ficar rica. Não é errado você ficar rico, não. Nada disso é errado. Mas o que está errado é quando a pessoa só pensa em riqueza, a pessoa só pensa em dinheiro e esquece do mais importante, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo em nossa vida tem que ser o número 1. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Mas infelizmente tem muitas pessoas que colocam Jesus lá atrás, coloca tudo na frente e coloca Jesus lá atrás, e só pensam nesse momento aqui na terra, só pensam aqui, mas um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso vai passar, um dia, querendo eu, você ou não, a morte vai bater em nossa porta, a morte vai bater, e vai vir nos buscar, e nós temos que estar pronto para receber a morte, nós temos que estar pronto para a vida eterna, nós temos que estar pronto para a eternidade. Muitos não estão preocupados com isso, muitos só estão preocupados em ter, em conquistar, estão esquecendo que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro, mas a vida eterna é para a eternidade. E nós temos que se preocupar com a nossa vida após a morte também. Tem uma canção antiga que eu não sei cantar, mas a minha esposa canta. E um pedacinho que eu sei assim, que vão levar o nosso corpo para o cemitério, mas depois disso, o assunto lá é mais sério. O assunto lá é mais sério. Olha o que Jesus falou em uma de suas parábolas, e eu quero passar para vocês. Olha o ensinamento de Jesus. Capítulo 12 de Lucas, versículo 13. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos que preparar a nossa vida espiritual, nós temos que preparar a nossa vida, é para a eternidade, é para a eternidade. Por mais que você viva aqui, mas não vai ser a eternidade. A eternidade é muito mais do que a gente pode viver aqui na terra, com esse corpo físico que nós temos. Então nós temos que preparar a nossa morada lá no céu. Nós temos que preparar. Tem uma música que não é nem de crente, que diz assim, um pedacinho só que eu sei: que você tenha muito dinheiro, mas que de vez em quando alguém diga para quem
Quem é que manda em quem? Frejá canta essa música. Alguém, um diga para o outro, quem é que manda em quem? Ter riqueza é bom, é maravilhoso. Se você tem desejo, lute para ter. Mas não esqueça de preparar a sua vida para a eternidade. Para a eternidade. Porque um dia, o nosso corpo vai descer à sepultura, ou ser queimado, sei lá o que. E a nossa alma, para onde vai? Olha o que Tiago disse. E eu já estou encerrando para não criar enfado e nem canseira. Tiago capítulo 4, versículo 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Assim é a nossa vida. A morte, quando ela chega, ela não escolhe idade. Ela não escolhe se é rico, se é pobre. Ela não olha para o CPF. Ela não olha para a religião. Ela vai chegar para todos. E nós temos que estar preparados para esperar ela. Nós temos que estar preparados para ela. Há umas 2 semanas atrás, aquelas pessoas que passaram por aquela tragédia no ônibus, elas imaginariam que aquilo ia acontecer com elas? De jeito nenhum. Mas aconteceu. Quantas das vezes vem a notícia na casa nossa, dizendo assim, você sabe quem morreu? Fulano. Fulano morreu. Mas a pessoa não estava nem doente. Mas a morte chegou para ele. A minha mocidade, eu fui criado na igreja da Raposo Tavares. Eu, Cícero, tudo junto lá. E na época da pandemia, tinha um dos jovens lá, que era amigo meu, na época de mocidade. E a minha esposa falou para mim assim, sabe quem morreu de corona? Falei, não, fulano de tal. Eu nem acreditei. A gente era do grupo jovens. Um rapaz saudável, casado, com filha pequena. Mas a morte chegou para ele. Então nós temos que estar preparados. É para a vida após a morte também. É para a vida após a morte. Quantas pessoas que não se preocupam com isso. Só querem viver aqui. Você vai falar de Jesus? Não querem ouvir. Tiram sarro, zombam. Mas um dia também eles vão descer à sepultura. E daí eu quero ver como que vai ser. Eu vou ler o último versículo para vocês, já estou entregando o microfone para quem é de direito. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Nós não podemos ter vergonha de dizer que seguimos a Cristo. Nós não podemos ter vergonha de dizer que somos cristãos, que somos crentes. Nós não temos que ter vergonha de Jesus e nem da palavra dele. Aonde a gente estiver, não podemos deixar de dizer que somos de Cristo. Quantas pessoas que trabalham em certos lugares há muito tempo, e ele é um agente secreto evangélico, que ninguém sabe que ele é cristão. Mas pastor, eu não posso falar que eu sou crente, eu não posso falar que eu sou cristão, porque meus amigos vão zombar de mim, vão tirar sarro de mim. O mais importante não é os seus amigos, porque amigo de verdade ele respeita você,
O amigo de verdade respeita. O mais importante não são eles. O mais importante é o que Jesus pensa de nós. É o que Jesus acha de nós. Isso que é o mais importante. É o que Jesus está pensando de mim e de você. Então nunca vamos ter vergonha de falar que somos de Cristo. Não podemos ter vergonha quando o amigo vai em casa, que quer colocar alguma musiquinha para ficar batendo papo baixo. Não vou colocar música de crente não, porque eu tenho vergonha. Não, está errado, irmãos. Você é cristão. Você tem que mostrar para o mundo que você é cristão. Não importa o que o mundo vai achar de você. Não importa se ele vai nos odiar ou nos amar, não importa. O importante é nós temos que mostrar e não ter vergonha de falar que somos de Jesus.